Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser novamente sobre o queridinho do canal, né? O vídeo de hoje vai ser sobre o Anki, mas no caso eu vou falar sobre o Anki de celular, né? Sobre o aplicativo de Anki para iPhone, mais especificamente, que é o meu caso, e também serve para aquelas pessoas que têm Android. Como vocês sabem, né, o Anki ele é meu xodó para estudar na faculdade. Vocês devem ter percebido o tanto que eu gosto do Anki, afinal de contas eu tenho vários vídeos aqui, a maioria dos vídeos do meu canal é falando sobre ele. Mas, infelizmente, né, o Anki, eu uso ele no computador, né? Ele é teoricamente feito para ser usado no computador, mas meu computador ele só funciona ligado na tomada. Não sei se mais alguém aí tem esse problema. A bateria do meu computador ela tá viciada, então eu só consigo usar ele ligado na tomada, e ele também não é tão portátil quanto eu queria, então acaba que eu não consigo levar o Anki para todos os lugares. Então eu tive que optar pelo Anki de celular, né? Infelizmente, uma das melhores características do Anki de computador, que é ser gratuito e de código aberto, não é repetida no iPhone. Infelizmente no iPhone, né? No caso no Android não é assim. No iPhone o aplicativo ele é pago, inclusive tem até um precinho meio salgado, mas ele é muito bom, funciona muito bem, e eu optei por comprar ele, inclusive pedi muito para minha mãe me dar de presente de aniversário, porque eu já sabia que eu ia precisar, principalmente pela demanda de estudos na faculdade e pelo que eu já expliquei para vocês de que às vezes eu não tenho tanto tempo assim para ter uma sessão longa de estudos, então qualquer lugar que eu puder revisar o Anki já serve para mim. Então, se você tem essa condição ou se você não tem um computador, eu vou tentar trazer aqui para vocês a minha experiência com o Anki no iPhone, contar para vocês se realmente vale a pena, se eu acho que vale o investimento, se não vale, se o aplicativo é bem feito, e também vou falar sobre as principais funcionalidades dele, né, como que se usa ele no iPhone e tal, e se dá para utilizar todas as funções do Anki normalmente. Então, se você está interessado em saber se vale a pena ou não comprar o Anki para iPhone, ou se dá ou não para usar determinada funcionalidade no Anki de celular, fica ligado aí no vídeo que eu vou tentar responder essas perguntas para vocês. Como de praxe, né, vou pedir antes de começar o vídeo para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que agora eu tô de férias, então eu vou postar muita coisa da hora aqui no canal. Se você já viu algum dos meus vídeos e curtiu, então pode ter certeza que você vai ver muito mais desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal para não perder nada que eu tô postando. Já deixa seu gostei no vídeo, que a maioria das pessoas esquece. Se você quiser, pode comentar aí embaixo alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você quer que eu traga aqui pro canal, algum elogio, qualquer coisa que você quiser comentar. Eu sempre leio todos os comentários e respondo rapidinho, então se você quiser dar uma interagida comigo aí, deixa aí nos comentários que eu vou te responder com certeza. Bom, como vocês podem ver, eu já deixei aberto aqui na tela do computador o aplicativo do Anki para iPhone. Vou inclusive deixar o link aí na descrição para quem tiver iPhone e quiser dar uma conferida. Ele tem esse valor aqui bem alto, né, igual eu falei, R$ 140. Mas aqui, como vocês podem ver, a interface dele é bem bonitinha, bem feita, então não é um aplicativo feito de qualquer jeito. Aqui vocês podem ver, ele tem o calendário falando quantos cards você fez em cada dia. É muito bem feito o aplicativo, inclusive mais para o final do vídeo eu vou gravar a tela do celular, aí eu não vou aparecer aqui, mas eu vou gravar a tela do celular e mostrar para vocês como que é a interface, como que dá para colocar atalhos para responder o cartão e tudo mais. Mas esse é o preço do aplicativo do Anki no iPhone, e aqui é o aplicativo do Anki no Android. Como vocês podem ver, a interface é um pouco diferente. Eu não sei se ele é tão bom quanto o do iPhone, porque eu nunca mexi no Anki de Android, mas vou deixar o link aí embaixo também para quem quiser dar uma conferida e tiver Android, beleza? Antes de mostrar a interface, né, vou responder para vocês se eu acho que valeu a pena ter pago R$ 140 num aplicativo que é de graça no computador, né? Para mim, foi um dos melhores investimentos que eu fiz de aplicativo até hoje, porque eu uso muito o Anki, e igual eu falei, eu não consigo levar meu notebook para a faculdade, nem consigo estudar com ele muito tempo fora da tomada por causa da bateria. Então acabou que eu tive que optar por isso
para conseguir estudar em qualquer lugar. Não sei se vocês viram, inclusive confere aqui se vocês não viram ainda, no meu vídeo sobre o meu segundo período eu comento que mais para frente, né, do período, quando eu estava muito apertado de matéria, eu estudava até na academia. Então eu conseguia fazer isso só por causa do Anki, porque eu conseguia abrir ele no celular e ir estudando, por exemplo, entre um exercício e outro, eu conseguia ir vendo alguns cartões e revisando na minha cabeça mesmo. Não é o ideal, mas eu tive que fazer isso para dar conta da matéria toda. Então, se você está apertado assim de matéria, se você acha que isso vai te ajudar, esse é um dos pontos positivos de ter o Anki no iPhone. Outra coisa que faz o investimento valer a pena é que, diferentemente da maioria dos aplicativos que funcionam por base de assinatura, né, você tem que ficar pagando mensalmente o valor. O Anki você paga uma vez e aí você tem ele para sempre, né? Teoricamente você vai ter ele para sempre. Os desenvolvedores meio que garantem isso, né? Eles cobram essa taxa só para manutenção do próprio Anki de computador e do Anki do iPhone também, né? Então você inclusive está contribuindo para manter o Anki funcionando se você compra ele no iPhone. Então, se você quer fazer esse investimento, saiba que você provavelmente vai ter o aplicativo para sempre, você vai pagar uma vez e aí com o tempo o investimento vai ficar cada vez menor. Porque, por exemplo, no meu caso, que eu vou estar na faculdade, eu pretendo usar o Anki depois, muito provavelmente vou usar, porque eu uso ele para mais coisas além de só aprender matéria de faculdade. Eu vou usar ele pelo menos por 6 anos, né? Então, se você pegar esse valor de 140 e dividir mensalmente por 6 anos, fica muito barato, né? Quase de graça. Então, nesse quesito, vale a pena. O Anki de celular, ele consegue rodar basicamente todos os tipos de cartão e também permite você criar quase todos os tipos de cartão. Você consegue criar os cartões de close, né? Que são aqueles em que fica o texto com 3 pontinhos, escondendo o texto. Você consegue criar cartões com imagens também. Muitas vezes eu fazia o cartão, por exemplo, no laboratório de anatomia, tirava a foto do cadáver e aí já colocava direto no Anki de celular, porque ele permite fazer isso. E consegue, por exemplo, gravar áudio direto do celular, fazer todos os tipos de cartão, basicamente ele faz e consegue reconhecer. A única coisa negativa do Anki de celular é que ele não permite o uso de extensões, né? Como eu falei, ele não é de código aberto, não sei se o do Android dá para fazer isso, porque o Android tem uma liberdade maior, mas você não consegue instalar extensão no Anki de celular, então você não consegue usar uma funcionalidade que só funciona se tiver extensão. Mas se você, por exemplo, criar um cartão de Image Occlusion, né, aquele que eu mostrei, inclusive confere aqui os vídeos que eu tenho falando sobre as extensões do Anki, vou deixar passando aqui em cima. Nele eu menciono uma extensão que dá para você colocar um quadradinho tampando, por exemplo, algum texto de uma imagem de anatomia, por exemplo, que você está estudando. Se você criar esse cartão no computador, o Anki de iPhone, não sei se o de Android faz isso, mas eu acho que faz, ele consegue ler o cartão e vai mostrar com um quadradinho tampando a imagem do mesmo jeito que você veria no computador. Então, se você usa o Anki desse jeito, não tem problema você transferir do computador para o celular, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Inclusive, uma coisa muito boa do Anki de celular, que não dá para fazer no Anki de computador, pelo menos até onde eu sei, é dar zoom na imagem. Então acontecia muito de às vezes eu tirar uma foto ou pegar uma foto de um atlas e às vezes não conseguia enxergar direito o que está na foto, e no celular eu conseguia dar zoom na imagem, era só fazer assim na imagem e ela dava zoom. No computador, no caso, eu tinha que ficar tentando me esforçar para ver o que estava na imagem. Então isso é um ponto que inclusive não tem no computador, não sei se dá para fazer isso no computador, mas dá para fazer no celular. Como eu mencionei, eu acho que o principal ponto positivo do Anki no celular é permitir que você estude em qualquer lugar. Então, se você, como eu, tem essa limitação de tempo por causa da faculdade ou do trabalho ou de outra coisa que te toma muito tempo e não permite que você estude longas horas, né, que você tem que fazer estudo picadinho, então eu acho que é uma coisa muito boa, principalmente porque é muito portátil, então em qualquer lugar que você tiver, você consegue tirar o celular e começar a fazer o cartão e vai sincronizar com o seu computador. Então, se você quiser chegar em casa depois, é só você ter dado sincronizar no aplicativo, eu vou mostrar depois, que aí vai ficar igualzinho
no seu computador. Então não tem problema também, não vai atrapalhar no seu estudo você revisar pelo celular quando você tiver tempo. Isso ajuda muito, por exemplo, para quem mora fora. No meu caso, né, eu moro em Uberaba, mas eu não sou de Uberaba, então sempre que eu ia viajar para vir aqui para Patos, né, que é a minha cidade, eu revisava no carro, por exemplo, na viagem ou no ônibus, e eu só conseguia fazer isso por causa que eu tinha o Anki no celular. Então isso ajudava bastante para eu não ficar com muita matéria acumulada. Inclusive é uma coisa que me fez comprar, uma das coisas que me fez comprar o Anki foi isso, porque a viagem de Uberaba até aqui demora umas 4 horas e meia, e aí eu perdia esse tempo, né? Era um tempo perdido. E geralmente quando eu vinha pra cá era feriado, então acabava que, feriado ao final de semana, acabava que eu não ia conseguir estudar esse tempo, então essa revisadinha de 4 horas era fundamental para eu conseguir manter o conteúdo em dia. Então se você, como eu, não mora na cidade onde você faz faculdade, tá aí mais um motivo para você comprar o Anki. Fora que, igual eu falei, por exemplo, se você tiver numa aula que é só para cumprir tabela, igual eu falei, eu tive várias matérias assim no meu segundo período, e você puxar o notebook e começar a estudar, às vezes é muito visível, né? Tá aqui, beleza, dependendo da matéria você tem que prestar atenção e tal, mas vocês sabem o que eu tô falando, às vezes um congresso, um seminário, uma coisa assim que você tem que estar lá só de corpo presente. Se você tiver o Anki no celular, você também vai ter a oportunidade de colocar a matéria em dia no próprio celular. E uma coisa que ajuda muito, né? Como eu não tenho ainda a possibilidade de criar cartão logo na hora que eu vejo a matéria, justamente por causa que meu computador não funciona fora da tomada e eu não tenho um tablet, por exemplo, no celular eu consigo criar cartões assim que eu assisto a aula. Ou, por exemplo, em bioquímica eu tinha GDs, né, que são grupos de discussão. Então, às vezes eu levava alguma dúvida, o professor respondia, eu já colocava a resposta daquela dúvida num cartão direto pelo celular. Já fazia o cartão no Anki do celular, que não é tão rápido quanto no computador, porque você tem que digitar na mão mesmo e a interface fica mais difícil de mexer quando você não tem os atalhos do computador. Mas eu criava ali na hora justamente para não chegar em casa e ter esquecido de colocar esse conteúdo. Então, esse é um uso também que o Anki de celular facilita muito. Qualquer lugar que você quiser criar cartão, qualquer lugar que você quiser revisar cartão, na fila do banco, na fila do supermercado, você consegue fazer isso, porque você sempre está com o celular no bolso, né? Não sei vocês, mas eu nunca fico sem o celular. Então você sempre vai estar com um aparelho que pode te ajudar a revisar mais, né? E não vai ser um estudo improdutivo, por exemplo, você tirar o celular para ler um resumo, para ler alguma coisa. Você está tirando o celular para fazer um estudo ativo. Você está tirando o celular para ficar respondendo perguntas que você já fez no cartão do Anki. Inclusive, isso é até uma estratégia boa para você variar o lugar onde você estuda. O que acontece muito é que o seu cérebro ele aprende por contexto, né? Ele começa a criar memórias em contexto. Não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes acontece muito de você, por exemplo, estudar em um lugar fixo, numa hora fixa, com um ambiente sempre parecido, e às vezes quando você vai tentar lembrar de uma coisa que você estudou nesse contexto, em um contexto totalmente diferente, você tem muito mais dificuldade de lembrar do que se você estivesse no mesmo ambiente onde você estudou aquela matéria pela primeira vez. Isso é porque o seu cérebro grava a lembrança de acordo com o ambiente em que você está. E se você varia bastante esse ambiente, no caso, por exemplo, você está revisando na fila do supermercado, o seu cérebro fica menos dependente do contexto para lembrar aquele conteúdo. Então tá aí mais um motivo para você justificar comprar o Anki. Se você revisar na fila do supermercado, se você revisar em qualquer lugar que você tiver, você não vai ficar dependente do contexto para lembrar a matéria da sua prova, ou para lembrar uma matéria que você vai precisar usar lá na frente quando você estiver atuando profissionalmente. Você vai lembrar dela independentemente do lugar ou do contexto em que você estiver. Bom, agora eu vou parar de aparecer, porque eu vou ter que gravar a tela do celular, então vai ficar só a tela do celular e eu falando de fundo, explicando como é a interface do Anki, como eu uso. É bem facinho de entender, mas eu preferi trazer a tela para vocês não ficarem com dúvida. Inclusive, se eu não falar alguma coisa que vocês acham que eu precisava ter falado ou que não ficou tão clara, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Se eu não souber, eu tento procurar e responder para vocês. Então vamos lá que eu vou trocar aqui para a tela do celular. Bom, como vocês podem ver aqui, essa é a minha área inicial do iPhone. Aqui está o ícone do Anki. Vou clicar aqui para mostrar para vocês.
Bom, esses aqui são todos os meus cartões, igual no Anki do computador, já está cadastrado na minha conta. Você tem que vir aqui e em Syncing, quando você for cadastrar, aí ele vai pedir para você colocar a sua conta do Anki aqui, e você tem que marcar essas duas opções de sync para ficar igual o do computador. Depois que você colocar isso, ele já vai começar a sincronizar, e aí toda vez que você mexer aqui no Anki, você fechando ele já atualiza automaticamente, mas é só você dar esse synchronize aqui para você garantir que ele vai estar atualizado quando você entrar no computador. Aqui vocês podem ver, os cartões são bem iguais. Vou abrir aqui um deck para vocês verem. Aqui o deck de anatomia. Se eu clicar do lado direito da tela, ele vai passar para o próximo cartão, considerando que eu coloquei como bom o cartão. Se eu colocar do lado esquerdo da tela, ele vai considerar como se eu tivesse errado o cartão. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, se eu clicar aqui, ele considera como errado. Se eu clicar aqui, ele considera como certo. É bom que você consegue fazer o cartão rapidamente. Aqui, como eu falei, você consegue ver a imagem, você consegue dar zoom nas imagens, então fica muito bom para você visualizar os cartões que tem imagem. No caso, por exemplo, do estudo de anatomia, ele mostra a resposta normalmente aqui, como eu mostrei para vocês, e aqui embaixo você consegue selecionar as outras opções de errado, difícil, bom e fácil, de acordo com o que você respondeu no cartão. O que você consegue fazer também por exemplo, vamos supor que você colocou que acertou, só que na verdade você não acertou, você clicou sem querer. Se você mexer o celular para o lado, ele volta. Se você fizer como se fosse uma curvinha no celular, né, mexer ele para o lado, ele volta para o cartão anterior, ele desfaz a resposta que você fez. Então esse é um atalho bem legal. Essa ação você consegue editar aqui no menu de configurações. Você vai em Review, aqui vai ter todas as opções do Anki. Você consegue editar várias funções. Essa função que eu falei, essa Shake Action aqui, que é você mexer o celular, né, balançar ele e ele colocar para desfazer o último cartão que você tinha respondido. Você pode mudar aqui e colocar todas essas opções, mas eu coloquei a de desfazer porque às vezes acontece de você apertar sem querer para passar e você não tinha acertado o cartão. Então uma recomendação que eu faço é colocar essa preferência de a ação de mexer o celular ser para desfazer a resposta do último cartão. Bom, acho que no mais era isso, não tem muito mais o que eu falar aqui. Todas essas opções aqui você consegue customizar o Anki do celular de acordo com o que você prefere. Você pode vir aqui também, ó, tem a função de mostrar os cartões que você fez, quantos cartões você fez, quais são os seus cartões, quais estão em qual fase de aprendizado. Isso aqui é muito da hora, inclusive é muito bem feito aqui no iPhone. Não sei se no Android é desse jeito, mas isso aqui dá uma visão muito boa de como que está o seu estudo no Anki nos últimos tempos, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de você que está querendo aí comprar o Anki, mas não sabe se o investimento vale a pena, ou de você que é um sortudo que tem o Android e tem o Anki Mobile de graça. Espero que eu tenha ajudado você a saber como baixa, como usa e em quais situações ele é útil. Se você não viu ainda, confere aqui, vou deixar passando a playlist com todos os meus vídeos do Anki para você saber como usar ele de forma mais produtiva e como melhorar a sua experiência com o aplicativo. E vou deixar também 2 recomendações de vídeos baseado nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu? Vejo vocês no próximo vídeo, então.